Qual é a melhor forma do gestor enxergar e agir, né, e ir para a ação para ele poder melhorar a conversão? Como é que ele pode se preparar melhor para o fechamento do mês sem ser a última semana do mês? Boa pergunta. Cara, eu faço às vezes uma analogia com o cliente, que agora não vendo mais, né? Eu sempre fazia, que eu sempre falava assim, o que é o CRM, né? Eu falava para ele, cara, você consegue hoje em dia, vamos pegar, vocês estão aí em São Paulo, né? Daniel tá em São Paulo também? Tô em Sorocaba. Tá em Sorocaba. Sorocaba eu não tenho certeza, mas o Leandrão, acho que em São Paulo, eu não sei nem se quem mora em São Paulo consegue dirigir sem GPS. Só Não, é talvez quem impossível. tá há muito tempo, sem um Waze, sem alguma coisa. E eu digo que o CRM, cara, ele é um GPS do caminho que você tem que seguir no teu processo de vendas e nas análises que você tem que fazer, né? É como ter uma empresa com vendas, não ter um CRM, é um carro sem retrovisor, né? Às vezes você olha, por que eu tenho um espelho dentro do meu carro? Por que eu tenho que olhar para trás? Porque é importante. Uhum. Né? E eu acho que no cenário de vendas, cara, o CRM, o registro das informações, as análises que a gente, as decisões, na verdade, que a gente precisa tomar no processo de vendas, elas têm que estar pautadas em dados, né? É o maior desafio hoje em dia. Às vezes você vai falar com um cliente e fala, cara, como é que tá, qual que é a tua projeção de crescimento? Ele não sabe. Ele quer crescer 10% a mais do que o ano passado. Ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho. Eu falei, tá, mas quanto que você vendeu no ano passado, no mês passado? Ele sabe, ele tem aquela visão binária, ele sabe que ele recebeu 100 orçamentos, ele fechou 10. Tá, por que não fechou 20? Por que não fechou 30? Então, quando a gente chega no pilar de conversão, a gente está olhando para esses fatores, né? Para dados que nos indicam o que e como a gente tem que atuar para fazer o processo melhorar, né? Eu gosto de separar um pouquinho em 3 níveis, assim, quando a gente quer entender conversão do time, né? Primeiro ponto, qual é o nível de maturidade do time? Você não Sim. pode, como gestor, querer que o teu time jogue a Champions League se você está no campeonato da Zona Leste aqui de São Paulo, aqui no Tatuapé. É o time do Tatuapé versus o time da Moca. Não tem como. Você precisa entender do teu time para você poder desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que entender, você está, de repente, usando, vou baixar aqui o RDCRM, vou pedir para o pessoal usar e tal. E aí você tem que entender como eles estão absorvendo essas informações e como é que eles estão preenchendo a ferramenta. Então, o Mário trouxe alguns insights aqui de pessoas, de profissionais que já usam a ferramenta e que você consegue extrair informação para você fazer uma análise. Né? Então, o segundo ponto é o quanto a sua equipe está usando bem o CRM. Tá? E o terceiro, você tem que fazer uma combinação, tá? Daquilo que está acontecendo no momento, né? E aquilo que aconteceu num passado recente. Então, estamos gravando aqui no final do mês, né? Então, amanhã é o último dia do mês. Não tem mais como você querer bater a meta e tirar coelho da cartola se você já viu o teu CRM, se você já entendeu que tudo que você podia fazer, você fez. Teu ciclo médio de fechamento numa prospecção ativa é de 30 dias. Não adianta no dia 30 você prospectar. Você só vai fechar no mês seguinte e no final do mês ainda. Né? Então, você ter previsibilidade pressupõe o fato de você olhar para o teu processo e você conseguir enxergar elementos de conversão que te dão a garantia no meio do mês se você vai ou não bater a meta. Então, para isso, você tem que olhar o que está acontecendo no teu momento, o que está ao vivo, o que está live e o que aconteceu. Esse que aconteceu, você vai passar alguns filtros para você tirar análise, para você ver, por exemplo, qual é o canal que está te dando mais conversão. Não adianta você ficar pondo grana no Facebook, por exemplo, Facebook e Instagram, se você não tem certeza se esse é o canal de maior conversão. Às vezes o maior canal de conversão pode ser uma campanha no Google, fundo de funil, e você está ignorando isso. E só de você, de repente, trocar a verba, né? Vou pegar aquilo que estava no Google e vou trazer para social, e o que estava em social eu vou jogar para o Google, você aumenta a conversão porque você vai aumentar a quantidade de volume de oportunidades no topo do teu funil.
Teu time vai conseguir atender, teu time vai conseguir desenvolver. Segundo ponto, você tem que olhar para o time. Quais são as etapas, quais são as taxas de conversão por etapa do meu processo comercial? Né? Pô, eu estou fazendo essa abordagem rápida de 5 minutos. Então, da abordagem para qualificação, eu vou conseguir converter, sei lá, 98% das oportunidades. Agora, quantos por cento eu estou levando de levantamento de necessidade para proposta, apresentação da proposta de valor? Quando eu vou para a proposta, quantos por cento eu estou indo para fechamento, estou indo para uma negociação? De negociação, quantos por cento eu estou indo para assinatura de contrato? Né, ou análise de crédito, depende do modelo do teu negócio. Você tem que olhar, porque às vezes tem uma etapa específica que se você destravar, você aumenta a conversão final, porque ela está estrangulando o teu funil. Você não está percebendo, mas o teu funil está estrangulado. Ele virou uma ampulheta, ele não é mais um funil. Se você não consegue enxergar isso, no hoje, você não consegue virar o jogo. Sabe, eu fiz a analogia com o time de futebol, né? Sabe aquele centroavante que todo mundo gosta, né, que, porra, sonha em fazer gol de bicicleta, é o cara que a torcida curte, que não sei o quê, mas o cara não faz gol, cara. Entendeu? Ele tá lá, tipo assim, ele, um Cone, a diferença é que a torcida gosta mais dele, não do Cone. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que substituir ele no meio né, no meio do tempo ali, 45 do primeiro tempo, para você sentir se você consegue destravar o time. Então, quando a gente fala de conversão, é muito comum a gente olhar a taxa de conversão final do funil. Então, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Quando você pega uma equipe mais madura, você já começa a analisar as etapas ali, ó. Quantos entraram, foram para a segunda, para a terceira, para a quarta etapa e quantos fecharam. Quando você vai e começa a analisar o que está acontecendo e o que aconteceu, o que está acontecendo e o que aconteceu, que é o que o Mário falou, por que o carro tem retrovisor? Em São Paulo, é para você ver os motoqueiros, para você não atropelar o abençoado, mas é para você olhar o que passou e falar assim, cara, peraí, deixa eu aprender com o que aconteceu aqui, porque não deu bom, ou deixa eu aprender com o que deu bom e repetir, melhorar. Então, a análise da conversão, né, a gente quer olhar para indicadores, né, a gente tem que ver tempo médio de resposta, a gente tem que ver taxa de conversão por etapa, a gente tem que ver quantas oportunidades estão tendo contato dentro do prazo médio de fechamento, para você saber o que está aquecido. O ciclo é importantíssimo, porque às vezes você tem um monte de oportunidade que está no teu pipeline, no teu RD Station CRM, que está ali mais para fazer volume, mais para o vendedor não levar comida de rabo do que para fechar negócio, cara. Eu acho engraçado, Marião, quando eu estou apresentando proposta desse tipo de trabalho, de desenvolver o processo, de implementar no RD CRM, de treinar, na hora que eu abro, porque casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, eu vou e abro, né, o RD Station CRM. Daí o cliente ele fica olhando assim, aí eu olho para ele, eu já sei o que é, ele vai falar assim, tem pouca oportunidade, né? Aí ele, tipo, ele dá aquela olhada de rabo de olho, assim, tipo, Eu falei, então, cara, mas quantidade não é sinônimo de qualidade. Não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser. Isso é o que tá rolando de verdade, né, Leandro? Aí o cara, aí ele Isso é o entende. que tá rolando de verdade, porra. Ele entende, exatamente. Então, olhar para esse indicador, Dani, olhar pro funil e pro prazo, pro ciclo médio de fechamento, é fundamental pro gestor. Porque senão, cara, ele tá olhando um monte de quadradinho ali, aí dá aquela esperança, né? Puta, eu vou vender, mas a porra do número nunca vem, né, cara? E, Leandrão, a importância de você cruzar, né, cara, alguns indicadores, né? Porque às vezes você tem lá o cara, né, fulano de tal ali, se você só olha a taxa de conversão, só taxa de conversão, né? Porra, fulano ali não tem um funil de vendas, Leandro. Fulano ali tem um tubo de vendas, mano. O cara tá com 100% de taxa de conversão, né? O negócio não forma um funil, forma um cano, né? Mas, pô, ele só colocou no CRM as coisas que fechou. Né? Ele tá com 2 leads, né? Ele colocou os 2 ali só para poder gerar contrato, né? Ele fez 2 ligações no mês, Leandrão. Né? O outro cara ali, tá com 33% de taxa de fechamento, mas fez 60 e poucas ligações, né? Tá com um monte de coisa ali, né? Teve que clicar em uns lost ali, perdeu algumas coisas pelo meio do caminho e tá registrado. O cara que tá ali com 100%, né? Aquele cara que tem medo de colocar as oportunidades, porque acha que os motivos de perda ali vai gerar feedback negativo para ele. Você então, assim, tá todo mundo preenchendo direito o CRM,
né? Porque a importância de você ter o processo e treinar direitinho a equipe, todo mundo usar o CRM da mesma maneira, né? Porque senão, cara, cada um arrasta as pessoas ali para as outras colunas de livre, espontânea vontade. Ah, não, esse cara aqui acho que tá em negociação já. Eu falei preço para ele, não falei? Ah, vai arrastar ele lá para negociação. Meu Deus do céu, cara, liga para ele, pergunta se ele tá negociando com você, né? Cada coisa, né? Cada um tá usando a ferramenta de um jeito. E aí as taxas ficam todas bagunçadas. Se você não tem uma organização nisso, se todo mundo não usa os mesmos critérios, se não tá claro, né, para o time, você não consegue fazer a gestão olhando para as taxas de conversão, né? E muitas vezes você vai identificar, né, Leandro? Aquela coisa, pô, fulano vai bem pra caramba ali, cara, em abordagem e tal, até levantamento de necessidade é um espetáculo. Depois estamos vendo que a pessoa não é um closer, né? E de repente você tem o centroavante lá, o cara que, meu, né, o pouco que ele consegue fazer de prospecção, ele fecha. Putz, por que não vamos fazer um modelinho aqui de SDR Closer com esses dois, cara? Né? Aproveita o ponto forte de cada um, monta uma estrutura. Cara, você tá sofrendo aqui para negociar e fechar, né? Põe força aqui na prospecção, joga ali pro Leandrão. O Leandrão vai só pegar o pessoal de levantamento de necessidade para frente, fazer gol, foca em colocar mais gente para dentro. Tá montado um esqueminha filé, Leandrão. Né? Porque eu olhei onde são os pontos fortes de cada vendedor, montamos uma estrutura para aproveitar isso, né? As pessoas elas vão brilhar em diferentes etapas, né, do processo. E isso não é um problema, você não precisa ficar, né, matando o cara ali porque ele está com baixa taxa de conversão no fechamento. Você pode fazer ele passar o lead adiante, né? E o cara que está fechando pra caramba, putz, o cara tem um valor incrível. Né, vai colocar esse cara para fazer ligação fria o tempo inteiro, muitas vezes, né? Dá para aproveitar isso de forma melhor. E você que está ouvindo, você já sabe, este episódio é trazido pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e o quarto pilar da metodologia PIS, o A de abordagem e o C de conversão. Durante esse episódio, você vai descobrir como a abordagem causa um impacto significativo no teu volume de vendas e, claro, acaba impactando a conversão final do seu funil de vendas. Mas sabe o que mais você vai descobrir nesse episódio? Que trabalhar com CRM é essencial para você controlar e gerenciar todas as suas oportunidades de negócio. E você sabe, tem um ditado que diz: casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Exatamente. Eu, Daniel Mestre e todo o time de vendas aqui dos Super Vendedores utilizamos o RD Station CRM. E por que a gente escolheu o RD? Simples, porque a gente consegue de forma simples, intuitiva, rápida, automatizar todo o nosso processo comercial, registrar todo o histórico das oportunidades de negócios e principalmente utilizar o WhatsApp Station, a aplicação para você vender pelo WhatsApp usando o RD Station. Faça você como mais de 20 mil empresas, vá no link da descrição deste podcast e faça o seu cadastro gratuito para começar a usar o RD Station CRM. Exatamente, o RD CRM tem um plano gratuito que você pode entrar, cadastrar oportunidades, cadastrar clientes, contatos, você pode usar a ferramenta e quando você se sentir seguro ou segura, você pode evoluir a sua experiência dentro da ferramenta adquirindo um plano pago. Tamo junto? Então já sabe, tem link na descrição deste vídeo do YouTube.